Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre os detalhes, vários detalhes na verdade, sobre o capítulo 66 de Shumatsu no Valkyrie, algumas coisas aí que eu pesquei. Olha, tem muita informação aqui nesse vídeo, tá? Muita coisa mesmo. Ainda bem que eu condensei tudo num vídeo só, porque senão ia ser complicado de falar isso aqui durante aí o decorrer aí do mês que tá chegando agora, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Lembrando que eu não vou mostrar nada aqui, tá? Em questão de imagem visual não vai ter nada, tá? Vai ser constatação aqui falando mesmo, porque driblando aqui os direitos autorais, obviamente, né? Enfim, vamos começar falando primeiramente sobre uma frase, né? Que a Brunhilde fala ali, logo no início, explicando sobre as consequências da derrota do Hades, né? Vencer o Hades foi uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo no torneio, porque a Brunhilde ela fala que a derrota do Hades é uma coisa que faz com que os deuses eles não possam aceitar isso, eles não podem aceitar o fato de que o Hades morreu, sacou? Eles têm que vingar de alguma forma ele. E isso é muito interessante, porque a gente viu que o Hades ele não é um deus temido igual Poseidon era. Ele é respeitado, sacou? Tipo, é unânime nos deuses de Shumatsu no Valkyrie que o Hades era o cara, sacou? Ele era o cara entre todos os deuses, todos os panteões. E isso doeu no ego, doeu no âmago dos deuses. E levando em conta que ele era muito respeitado, essas pessoas vão se esforçar muito mais, sacou? Os deuses vão ter um motivo a mais para lutar no torneio, porque até então cada um lutava ali pelo seu jeito egoísta, pelo seu próprio, vamos dizer assim, eles têm o seu próprio motivo, vamos dizer assim, né? Mas como a gente viu aqui no caso do Beelzebub, a galera tem algo a mais agora, tem um plus, né, pra se dedicar a mais nessa reta final do torneio. Então tem esse ponto também, tá? Então tecnicamente falando pode-se dizer que ficou um pouco mais difícil, de encarar aí os deuses, porque eles vão vir agora mais determinados, né, a vencer. Descendo mais algumas páginas, né, nós temos aqui também a Brunhilde falando pra Gol sobre o próximo oponente, o próximo lutador, né, dos humanos, que era o Tesla, que ele consegue fazer magia, né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente acaba vendo que o Tesla, junto com os amigos dele ali, né, da patota ali dos nerds cientistas, eles fizeram um cálculo científico e de acordo com esse cálculo científico, o Tesla realmente consegue rivalizar com um deus, né? Baseado naquela fórmula matemática que tá ali na toda a sala de espera, né? Tomando conta ali da sala praticamente, né? Ele só precisava ali do Volund e esse Volund daria pra ele tudo que ele precisava, basicamente. Interessante. Por quê? O Tesla, ele vai usar de alguma fórmula a ciência para lutar, né? E a gente já viu que é possível um humano de alguma forma afetar um deus, mesmo que não tenha poderes mágicos. No caso do Qin Shi Huang, ele desenvolveu uma arte marcial que pega a força do deus e devolve. Sacou? Ele consegue pegar a energia mágica, entre aspas, do inimigo divino, ou sobrenatural no geral, né? Já que ele derrotou também um demônio. E ele devolve essa força pro cara, sacou? No caso do Tesla, de alguma forma, ele vai fazer com que a ciência cause dano no seu adversário. Esse seria o plot principal aqui dos ataques do Tesla, sacou? Isso é muito interessante. Será que... Eu tava até pensando nisso aqui durante o vídeo, né, que eu tava falando sobre o capítulo 66. Será que o Tesla, ele vai desenvolver uma fórmula onde de fato os humanos conseguem atacar de maneira sobrenatural um deus, sabe? Sem Volund, por exemplo, né? Sem firula, como seria o caso aí dos Zeus, né? Sem firula, irmão. Só chegar ali e dar um mocão, sabe? Ele consegue fazer isso e machucar o cara. Seria algo bem diferente. E também seria um plus aí para os humanos, né? Se a gente tem agora os deuses se esforçando a mais, né, no final do torneio, a gente também teria aí os humanos também se esforçando a mais, tendo uma arma extra, vamos dizer assim, né? Seria bem legal. Além do Volund, ainda teria a questão aí de que eles poderiam fazer
esse dano mesmo sem Volund, né, nos deuses. O que eu acho complicado, e por isso eu acho que até talvez não role, é que não teria como o Tesla passar adiante essa informação, esse conhecimento, sacou? Em teoria, pelo menos, porque o cara vai estar no meio da luta, no meio do fight. Ele não vai ter tempo de passar pra alguém isso daí, né? Só se for de uma maneira bem escondida, sei lá, desenha no chão antes de sumir, dá um jeito, sei lá, faz alguma coisa, né, de que revele ali, que as pessoas consigam guardar o conhecimento e passar adiante, né? O que seria bem legal até pra uma possível continuação, né? Porque como boa parte das Valkyrias foram derrotadas, pô, o pessoal precisa de alguma outra maneira aí no futuro de conseguir acertar o sobrenatural de alguma forma, né, fisicamente. Então talvez aí a fórmula matemática que o Tesla venha a fazer durante a luta seja uma coisa dessa, né, seja o jeito aí de talvez fazer isso funcionar, vai, numa continuação. Outra coisa também falando aqui, né, sobre a galera ali que tava ajudando o Tesla, né, que é uma galera muito esquisita, né, e assim, eu entendi que que alguns deles têm uma pegada de serem tudo mano de nerdão e tal, mas a vestimenta de alguns deles, cara, os caras eram praticamente ali, alguns pareciam até roqueiros, sabe? A Mary Curry, como é que fala? Caraca, como é que é o nome dele? O Newton, né, o Isaac Newton, cara, eles pareciam muito punk dos anos 80. Eu não entendi o porquê, acho que o Nobel também tem uma aparência nesse estilo também. Muito estranho, saca? Eu não sei qual é a referência desse negócio aí, mas eu achei bem curioso. Talvez seja uma pegada meio steampunk, talvez na cultura steampunk tem alguma coisa desse tipo em relação à vestimenta deles ali, o jeito como eles se vestem, o penteado deles também, né, bem diferentão ali. Eu entendi que eles são excêntricos, claro, é o clichê do cientista que é super excêntrico. Inclusive eu vou abordar isso aqui mais pra frente no vídeo. Mas, poxa, eu achei no mínimo inusitado a aparência de alguns deles, sabe? Só é uma aparência bem moderna, vamos dizer assim, pra esses personagens, sabe? É uma coisa muito atípica também, tá? Descendo mais um pouquinho, a gente também tem aqui uma curiosidade, né, sobre o Tesla, que é sobre os trejeitos dele, tá? A gente vai falar bastante sobre isso daqui. Primeiro sobre o lance de que ele não gosta, né, do termo magia. Ele abomina, ele abole completamente a magia. Isso é uma coisa que eu tava temendo, né, que acontecesse, porque faz sentido pra caramba. Ele é um cara tão focado na ciência, de fato, que ele talvez queira explicar, né, a magia. Ele não acha que a magia seja um termo muito correto, vamos dizer assim, para aplicar as coisas que as pessoas ainda não entendem, né? Então, provavelmente isso pode ser bom e ruim. Pode ser bom e ruim. Por que ruim, primeiramente? Porque, como a gente viu na história lá do Qin Shi Huang, né, junto com a Alvityr, a Valkyria e o lutador precisam se dedicar ao seu máximo, precisam estar não só afinados uns com os outros, mas também precisam se dedicar muito, se entregar completamente à causa para poder atingir o potencial máximo de ambos, né? Isso é muito importante. Literalmente foi por causa disso que o Qin Shi Huang conseguiu dar um golpe poderoso no final e virar o jogo em relação ao Hades, né? Isso aí foi determinante. E o Tesla, ele não curte muito magia, né? E embora ele tenha feito um Volund, ele a princípio está fazendo isso de maneira científica, né? Inclusive ele considera, no caso, a Gondo como apenas um material, né, para atingir ali o seu objetivo final, que era criar a armadura, né, que é a Super Autômata. Então, eu não sei até que ponto eles vão estar realmente totalmente sincronizados, sacou? Pra desafiar o Beelzebub. A gente sabe que a Gondo, ela parece ser realmente poderosa, ela é meio que um reator ambulante, por assim dizer, né? E para atender ali as expectativas do Tesla, ela é primordial, né? Ela é essencial, ela é o coração de tudo, basicamente. Então, até que ponto o Tesla está disposto a seguir com essa ideia de Volund, né? A seguir com essa ideia de que ele precisa de uma mina com poderes mágicos ali, né, para realizar ali o seu objetivo. Até que ponto ele vai levar essa causa aí, é o que eu tô curioso para saber. Por outro lado, ele pode conseguir, na verdade, explicar o sobrenatural, né? Como eu falei anteriormente, talvez até criar uma fórmula aí para fazer com que os humanos atinjam esse estado, né? Que a gente já sabe que é possível. O Hércules já fez isso, o Buda já fez isso,
O Qin Shi Huang ele não se tornou um deus, mas mesmo assim ele consegue devolver, vamos dizer assim, né, o fator sobrenatural para o alvo dele, né? Então meio que o Qin Shi Huang faz por instinto que o cara que tá fazendo através da ciência, pode-se dizer assim, né? Enquanto que o Qin Shi Huang tá pegando o sobrenatural e devolvendo, o Tesla ele vai criar pra ele, né? o poder sobrenatural. Então seria também uma coisa bem legal de se ver, tá? Seguindo aí os moldes, né? Acho que ele enfatiza bastante esse lado, né? Da ciência sendo algo super duper, né? Bem louco. Inclusive, vale citar do pombo dele, né? Ele tem um pombo mecânico. Não sei se o pombo vai ser utilizado em combate. Eu gostaria, acharia legal. Se eu não me engano, acho que o último cara que teve um animal em combate foi o Lubu. Foi o primeiro competidor, se eu não me engano. Então, né? Seria legal aí o Tesla tendo aquele pombinho mecânico lá. Tô achando que esse Mohawk vai numa pegada parecida também, tá? Já falei essa parada aqui, que talvez o cachorro seja importante lá naquele combate, mas isso aí fica pra um outro dia. Deixa o Simohawk aparecer aí pra gente falar a respeito disso. O que mais que a gente tem aqui pra falar? Também tem uma parada, né, curiosa aqui sobre o Tesla e a Gondo, né, que eu vou citar aqui, que é sobre a questão aí de que ele potencialmente seria um incel, né, em Shumatsu no Valkyrie. Por causa do que eu tinha falado lá naquele vídeo sobre talvez ele pudesse trair a humanidade, porque talvez ele não curtisse esse lance das Valkyrias e tal. E o que acontece, cara? Eu não acho, tá, lendo aqui o capítulo e tal, eu não acho que ele seja um incel, tá bom? Não acho que seja esse a causa lá, porque ele pegou ela de maneira rude, né, ali passando a mão no pescoço e tal, e o jeito como ele fala, né, pra ela também é um jeito meio esquisito, vamos dizer assim. Mas eu acho que a questão aqui tá mais focado no clichê do cientista, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando uma pessoa cientista, muito crânio, muito inteligente, é abordada, principalmente em animes e mangás, essa pessoa ela não tem muita etiqueta, ou ela acaba esquecendo, jogando fora a etiqueta temporariamente, né? E pra mim isso se aplica muito mais do que a questão de ser incel, tá? No caso do Nikola Tesla. Por exemplo, né? Uma coisa que faz parte desse clichê é a pessoa ter um temperamento bastante volúvel. E, cara, literalmente a primeira coisa que a gente vê no rosto dele quando ele se vira pra gente é que ele é completamente insano. Ele tem uma aparência muito insana, a expressão facial dele é uma coisa meio bizarra. Então ele é bem bizarrão, tá? Em questão de personalidade. Ele é um cara muito focado nos seus cálculos, né? Na ciência, né? Então ele acaba deixando, né, algumas coisas de lado, como por exemplo socializar com as pessoas. Ele não socializa muito bem, né, com as pessoas, principalmente que não são cientistas, né, porque não é como se ele não tivesse aliado. A gente viu um monte ali jogado ali no chão, mas a galera era tudo do bando dele, né. Então, assim, com pessoas de fora é mais complicado dele interagir de maneira civilizada, vamos dizer assim, né, e acaba gerando esses momentos de vergonha alheia, como foi o caso ali dele interagindo com a Gondo, né. Então eu particularmente não acho que foi uma referência, por exemplo, ao fato de que o Tesla original ele tinha, em algum momento ele desenvolveu, né, um certo... ele ficou meio receoso, vamos dizer assim, em relação a mulheres, né, no decorrer lá da vida dele. Eu acho que isso aqui é muito mais focado no clichê do cientista, tá? Eu não acho que seja referência nenhuma a essas questões aí da vida real do Nikola Tesla. E como eu falei, Shumatsu no Valkyrie não aborda literalmente os personagens, eles fazem adaptações parciais. Então faz muito sentido que eles acabassem tirando esse negócio aí desse tipo de pensamento, do Nikola Tesla, tá? Então eu acho que foi um negócio muito mais aí focado no clichê, tá? Só ressaltando, né, inclusive para quem ainda não entendeu, né? Bom, depois, né, a gente tem que falar aqui também sobre o traje, né? O Super Autômata Beta. Cara, que armadura linda, que armadura maravilhosa, que armadura bem feita. Olha, delícia, cara, que delícia. Fiquei um bom tempo admirando aqui em off essa armadura, porque, cara, ficou realmente um bagulho muito foda. É um traje de batalha incrível, riquíssimo em detalhes. Detalhes que eu queria ver, como a bobina, por exemplo, né? Ele tem várias bobinas ali na armadura. Tem umas coisas que eu tô meio curioso pra saber como é que vai ser isso aí em ação. Como, por exemplo, aquela ombreira dele. Ele tem umas ombreiras meio esquisitas ali que parece ter uma função. Não parece que é à toa, mas é meio grande, meio espalhafatoso. Eu tô até achando que em algum momento
ele pode pegar parte da armadura e criar algo novo com ela, tipo como por exemplo um drone ou um tipo de satélite, talvez jogar parte da armadura pra órbita talvez, e mandar um ataque de cima, sabe? É uma coisa que eu acho possível acontecer. E, bom, como cientista, cara, ele pode surpreender bastante. É um jeito de lutar bem diferente, né? Então, a inteligência é quem vai mais ditar isso daqui do que a força bruta, né? Então, tô bem curioso pra saber como é que ele vai utilizar aqui essa questão do traje científico dele, o traje de combate dele. Vai ser algo bem legal. Falando aqui agora sobre o que roubou a atenção completamente pra mim. Esquece Tesla, esquece Beelzebub. A gente vai falar aqui sobre o Hermes, pois é. Pra quem não sabe, né, pra quem chegou há pouco tempo aqui no canal e ainda não percebeu, o primeiro vídeo dessa playlist aqui de teorias, dúvidas e curiosidades sobre Shumatsu no Valkyrie é do Hermes, tá? Foi o primeiro vídeo dessa playlist aqui. E assim, a gente tem uma noção de que o Hermes, ele é um personagem muito misterioso. Ele tem algumas coisas, alguns trejeitos, alguns diálogos que dão a entender de que ele tá escondendo alguma coisa. Mas fica muito subjetivo, saca? E aos pouquinhos a gente vai vendo alguns detalhes, onde ele participa de alguns eventos e tal, onde ele age de uma maneira meio peculiar, meio esquisita, sacou? E inclusive no anime eles adicionaram cenas novas que ressaltam, né, essas partes aí. E aqui, no capítulo 66, não foi diferente. A gente viu ele mandando ali um solo de violino, né, um requiem, como disse ali o Beelzebub, né, onde ele tava ali fazendo uma música, aparentemente para o Hades e pra galera que ficou pelo caminho ali, né, que tá sendo derrotado. E depois de elogiar ali o Hermes fala ali, né, no caso ali pro Beelzebub, que essas músicas, né, essas coisas artísticas dele, é o melhor que ele pode fazer com essas mãos. E aí ele olha, se observa a mão dele, né, de um jeito inclusive meio depreciativo, né, ele se sente meio frustrado talvez ali, observando as suas mãos. E isso chamou a minha atenção deveras, porque isso aqui diz muita coisa sobre o passado do Hermes. Isso aqui diz muita coisa sobre o porquê que o Hermes está nessa condição dele. Talvez eu faça um vídeo separado a respeito disso. Eu espero não me esquecer, porque eu acabo esquecendo também de trazer algumas coisas aqui eventualmente. Mas no caso aqui do Hermes, cara, tem algo muito esquisito sobre ele. Que ele é um mordomo, sabe? Ele é um mordomo do panteão grego, sendo que ele é um dos deuses principais da Grécia, sabe? Pra você ter uma ideia, eu acho muito esquisito, por exemplo, que ele esteja usando um terno. Embora a gente tenha lá personagens com o corpo mais à mostra, como Zeus, o Ares, o Poseidon também. Até o Hades, que ele usava um terno, mas durante o combate ele tirou rapidamente, né, a parte ali da roupa dele. Foi ficando mais grego, vamos dizer assim, durante a luta, né. No caso do Hermes, ele é todo paramentado para parecer um mordomo e ele nunca sai disso, saca? Ele nunca tira ali parte do traje dele pra gente saber como que ele é embaixo daquela luva, do terno dele ali e tal. E isso é esquisito, é pertinente. Parece que alguma coisa tá errada, sabe? Tem alguma coisa errada no corpo dele que ele não quer mostrar. Também tem a questão de que pode não ser nada, porque o Proteus, que também que era um servo do Poseidon, ele também usa um terno, né? Só que tem uma diferença, o Proteus, ele é um ser muito menor, tá ligado, do que o Hermes em questão de panteão, sacou? Então, me parece que o Hermes, aconteceu alguma coisa que fez ele ser rebaixado, sacou? Não me parece que ele deveria estar na condição em que ele está, sacou? E é o que ele dá a entender nessa frase, de que ele se sente inferior realmente aos outros deuses gregos, sacou? Alguma coisa aconteceu que ele foi rebaixado. Alguma coisa rolou que ele tá nesse estado. E talvez ou ele não deveria, ou ele se colocou nesse lugar de alguma forma. Ele meio que tá meio que fingindo, sabe, que tá nessa condição. E alguém que parece ter percebido isso dentro da história de Shumatsu no Valkyrie foi o próprio Beelzebub. Porque a gente vê que quando o Hermes faz esse comentário das mãos, o Beelzebub
ele olha de banda, né, pro Hermes ali, com uma cara muito séria, e ele não fala nada, mas ele manda um olhar bem direto, bem analítico sobre o Hermes. E o Beelzebub, é muito importante citar esse lado do Beelzebub, que é até importante pro combate que ele vai ter contra o Tesla, tá? Que ele é um cara muito analítico. Quando alguma coisa, um evento acontece na frente dele, ele começa a criar cálculos e teorias e pensamentos e raciocínios imediatamente, tá? Foi assim, por exemplo, no caso do Hades. Quando o Hades estava lutando contra o Qin Shi Huang, no meio da luta, ele falou na cara do Adamantino: olha, o Hades vai perder a luta. O Adamantino ficou revoltado, né? Falou que o Hades é mais do que isso, que ele é boladão e tal, que ele estava subestimando, né, o Hades. Mas no fim deu a lógica. No fim aconteceu que o Hades realmente perdeu o combate, né? Então, tipo, muito antes do combate ser encerrado, o Beelzebub já tinha constatado aquilo, sacou? E ele tava olhando para aquilo, ele tava vendo o que tava rolando na frente dele, né? Então, assim, quando ele olha aqui para o Hermes, né? Depois que o Hermes fala ali, meio que de maneira sendo auto-pejorativo, vamos dizer assim, né? O Beelzebub, ele acha aquilo muito esquisito. Ele faz uma cara meio... aham, sei. Tô sabendo legal, né? E, tipo... é esquisito, sacou? E ele é um aliado, tá ligado? Tipo, ele tá olhando... ele tá analisando desse jeito o Hermes, que na teoria é um cara... comum, vamos dizer assim, né? Em Shumatsu no Valkyrie. E outra coisa que também levanta suspeita... é o jeito como o Hermes age depois. Porque meio que o Hermes percebe... que ele tá dando bandeira e ele muda de assunto, né? Ele muda ali pra história dos livros e tal, né? Se não tem problema ele ficar com alguns livros ali do Beelzebub. E, tipo, ele muda de assunto, porque ele sabe que tá indo pra um caminho esquisito, que ele não quer falar muito a respeito. Então, de fato, ele tá escondendo alguma coisa. Isso aqui é cabal, aqui tá provado aqui que o Hermes tem um passado, sacou? Talvez algo que tenha feito ele ser considerado rebaixado ali entre os deuses gregos, não sei. Mas, a princípio, ele tem alguma coisa realmente, ele tem alguma implicância... com o seu próprio corpo em algum momento, tá? Isso pode ser vital para o futuro. E essa capacidade analítica do Beelzebub pode ser um problema contra o Tesla. Porque no final do capítulo a gente vê que ele tem ali um crâniozinho, né? Onde ele ativa alguma coisa ali no crânio e sai um pedaço ali, né? Sei lá, um bastão, alguma coisa assim, né? Que ele usa como bengala. Então ele tem ali a parte de cima, né? Da bengala seria o crânio, né? E ele tem ali o restante ali que sai do crânio, né? E assim, isso me deu a entender de que enquanto o Tesla é um cara que ele vai querer mostrar a sua ciência, né? Ele é um cara que ele vai querer exibir a sua ciência e mostrar que ela é superior à magia, né? O Beelzebub, ele vai no caminho contrário. Ele é um cara mais oculto, eu diria até de maneira sacana aqui, mais ocultista, né? Faz muito sentido, dado ao personagem que ele é. Então eu imagino que vai ser uma briga onde o Tesla ele vai ficar muito à mostra, ele vai se expor muito mais do que o Beelzebub em relação ao vamos dizer assim, ao que ele pode fazer, sacou? E o Beelzebub olhando aquela armadura, se ele bater o olho naquela armadura, ele vai começar a imaginar já as coisas que pode acontecer ali, né? As possibilidades. Isso deixa o Tesla em desvantagem, logo de cara. Pra mim, ele já tá bastante na desvantagem aí, porque ele não sabe do que o Beelzebub é capaz, sacou? E aí ele só vai descobrir várias vezes quando for tarde demais ou por um triz. Enquanto o Beelzebub simplesmente vai olhar pro cara e falar: não, você faz isso, isso e aquilo ali, sacou? É mais complicado. O Tesla vai ter que se reinventar muito mais do que o Beelzebub durante o combate, tá? Pelo menos na minha visão aqui. Mas é isso, né? Me digam aí o que vocês acham aí sobre esse capítulo 66 de Shumatsu no Valkyrie. Comenta aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!